lembrando, tá, gente? Comecei aqui a gravação, agora que todo mundo está aqui, a maioria, nossa tutoria agora vai ser gravada, tá? Estou gravando a tutoria aqui, nossa, finalmente consegui, tá? Então, eu vou disponibilizar a tutoria para o coordenador e eu creio que ele deva colocar na plataforma também, tá? Então, essa nossa tutoria de hoje está sendo gravada. Começou a ser gravada, finalmente, tá? Então, vamos lá. Vocês começam com as perguntas. Questão 6. Júnior, a questão 6, ok. Introdução sobre o assunto. Posso sim, tá? Deixa eu só ver aqui em relação à questão 6 que a gente tem. Só um pouquinho. Questão 6 do EP. Vamos lá. Ah, sim, o exercício 9.5. Ok. Exercício 9.5 do livro, gente, é a mesma coisa que os demais exercícios que a gente está vendo, tá? Deixa eu só abrir ele aqui um pouquinho, só um momentinho. Professor, eu estou com uma dúvida. Diga. Eu vi duas definições no caso de limite de derivada, né? Uma, eu vi que era, por exemplo, limite de x tendendo a h, certo? Seria f de x mais h menos f de x dividido por h. E eu vi Menos x dividido. isso, seria f em cima, né? Seria, Só pegar o apagador. tá. Pode falar. Seria limite de x tendendo a h, sendo que f de x mais h, f, né, de x mais h, menos f de x dividido por h. O limite de x tendendo a h de f de x menos h? Não, entre parênteses x mais h. Ah, tá. Entendi. Menos h. Mais f de x, menos f de x, Menos f de x. Tá. dividido por h. Ok. E eu vi outra definição de Uhum. limite de x tendendo a x0, Isso. certo? E em Isso. cima f de x0, não, Menos f de zero. não, ao contrário, ao Opa. contrário, Ah, x0 menos x. Tá certo. Entendi. dividido por x menos x0. Isso. Qual das duas eu utilizo? Ou as duas é a mesma? Na verdade, o que acontece? Aqui é o contrário, tá? Aqui vai ser f de x menos f de x0. Tá? F de x menos f Ah, de x. sim. Cada uma pode ser usada em uma forma de conta. Essa aqui, tá? Essa aqui, ela é mais utilizada em funções trigonométricas. Quando tiver trigonometria, não vai ser o nosso caso. Ah, eu vi pelo canal lá, me salva, a É, definição, só essa definição. Aí quando eu parti para o exercício, fiz em cima dessa definição de cima, eu vi que as resoluções foi em cima do de baixo. isso. Aí bugou aqui. No nosso caso aqui em métodos, como a gente é de administração, a gente não vai ter trigonométrica. Como a gente não tem trigonométrica, a gente não usa a primeira definição. É, ainda bem. Não, graças a Deus. Né? Tá? Então,
O nosso foco está nessa definição aqui. Você teve alguma dificuldade quanto a essa aqui? Não, quanto a essa aí, não. Quando você jogou nessa definição aqui, Foi, fluiu. Teve beleza. até umas que deram o mesmo resultado, só que o nível de conta na outra, de algebrismo da primeira, é É, ferrado. é porque ela é mais utilizada quando a gente for trabalhar a trigonométrica. Como a gente não vai ter, tá? Mas caso mais para frente o coordenador venha colocar, a gente vai Não, não vai usar, colocar, mas, não. né? Não vamos sofrer por antecedência, tá? Beleza. A sua pergunta é bom que já ajuda a responder a pergunta o que foi pedido lá pela, esqueci o nome da menina. Ela pediu para dar uma introdução. Essa aqui é a introdução da disciplina, da matéria, que é derivada. Eita, botei errado. Essa aqui, gente, vai ser a derivada por definição. Por quê? Derivada por definição é isso aqui. A única coisa que está faltando é o símbolo da derivada. Então, se a gente for pedir derivada por definição, é isso aqui, ó. Esse símbolozinho aqui. A derivada para a gente é essa linha, né? A gente chama de derivada. Então, derivada da função num ponto x0. Quem é esse x0? É um ponto que vai ser definido na questão. Ela vai escolher assim, em uma função, ela vai te dar a função f de x é igual a uma expressão, e vai definir o ponto. No ponto em que x é igual a 5. X igual a 5 é o seu x inicial, é o x0. Vocês vão substituir x igual a 5. Então, vai ser derivada de f de 5. Vocês vão colocar 5 e 5 aqui também. Perdão, vou colocar 5 no x0. E o que vai sobrar para a gente é um limite que a gente está acostumado a calcular, o que foi até onde caiu a P1, aquela matéria. Então, é simplesmente colocar o 5 no lugar do x0. É o início da derivada, tá? Então, vocês vão vir derivada por definição. Toda vez que a gente vir derivada por definição, a definição de derivada é por essa forma que a gente vai derivar a função. É uma forma de derivar a nossa função. O que vocês podem ver, se procurar na internet, me salva, se não tiver por definição, somente derivada de funções, é uma outra regra de derivada que a gente vai ver também. Que é muito menos trabalhosa do que isso aqui, mas a gente tem que ver por introdução a derivada por definição, porque pode cair por definição também. Se ele pedir por definição, é por esta forma que a gente vai resolver. Tá? Então, essa é a introdução. Isso é a derivada por definição, não tem mais nada. É essa formulazinha aqui. Derivada, que é essa linha aqui em cima do f, da função no ponto dado, ele vai dar o ponto x igual a alguma coisa, tá? Ou pode dar no meio no seu enunciado, no ponto que x igual a 2, ou seja, esse aqui é o seu x0. Ou pode dar no ponto P igual a 1 e 2. Ponto P te deu coordenadas. Quais são as coordenadas de P? x0, y0. Ele também te dá o P, o x aqui, o x0 aqui. Ou te dá no ponto, ou te dá já diretamente na coordenada x igual a 2. Mas a definição de derivada é essa aqui. Vocês precisam saber isso aqui. Tá? Não vou falar decorar. A gente fala, eu decorei. Não, tem que saber. Como que a gente sabe? Fazendo vários exercícios dessa forma aqui, e é o que tem no nosso EP. Tá? Tranquilo, gente? Tá boa a introdução? Deu para entender? Alguma pergunta? É sobre a introdução só. Vamos lá. Posso pegar, então, um exercício para a gente começar, né? Vou pegar um exercício, então, hein? Ok?
Vou começar pelo exercício 6, que o Júnior pediu, tá? Só um momentinho. Aula 6. Não, é aula 9. É o 9,5. Então, ele deu uma função para a gente aqui. X ao quadrado menos x sobre x ao cubo mais 500, representando o custo de produção de x unidades de um certo produto. Determine o custo médio para a produção de uma unidade do produto num regime de produção de 6 unidades. Qual seria a sua dúvida nessa questão 9,5, Júnior? Oi? Qual seria a sua dificuldade em relação a essa questão 6 do EP? Tá. No final, lá eu acho que é no item B, C, eu vou pegar aqui, mas eu não consegui fazer. Eu não consegui. Eu achei F de. Deixa eu pegar aqui, só um segundinho. Tudo ok. Vou apagar aqui, tá, gente? Enquanto isso. Então, achei aqui. Quando ele pede o acréscimo médio por unidade de produção, quando o regime de produção passa de 6 para 10 unidades. Então, ali eu teria que usar o F de 6 e depois o F de 10 e subtrair os dois. É isso? Isso, é igual aquela questão que a gente fez preparatória para AP. Isso aí, Ah, entendi o agora. acréscimo médio. Ele quer saber quanto que você teve de crescimento, ou seja, como se fosse a nossa, que a gente viu, a variação, né? Entendi. Quanto que foi acrescido. Então, você pega da produção inicial, que é de 6, e a produção final, que era 10 unidades. Então, seria o F de 10 menos F de 6. Foi isso que você fez? Isso. É isso mesmo. Só que eu não usei derivada nem na primeira e nem na segunda. Mas ele não pede derivada. Não, né? Ele pede o acréscimo médio. Não é isso? Entendi. É. Acréscimo médio é simplesmente quanto foi acrescido da sua produção. É a função inicial e a função final. Quanto você acrescentou da inicial para a final? É o que você acabou de falar. É só o quanto você somou. Então, você diminui a final menos a inicial, você acha esse acréscimo que foi feito. Entendi.
que vai ser trabalhado de derivada é quando você fala o item C. Aí eu concordo. Por quê? É bom para a gente aqui também. Qualquer coisa que aparecer agora, gente, escrito marginal, marginal quer dizer o que para a gente aqui? Marginal é a derivada. Tá? Marginal é derivada. Então, se ele quer a função que representa o custo marginal, ele quer a derivada da função custo. Tá? E qual é a função custo? Considere f de x representando o custo. Então, f de x é a função custo. É como se fosse o nosso c de x. Tá? Então é só eu derivar a primeira lá, a equação principal. Derivar f de x. F de x é o custo. Deixa eu apagar aqui para não embolar vocês. Ó, f de x é o custo, é a função custo. Se ele quer o custo marginal, ele quer a derivada de f de x, derivada do custo. Então é só derivar. Só que ele fala, ó, a função que representa o custo marginal e calcule esse custo para x0 igual a 5. O que ele deu aqui? x0 igual a 5. O que a gente viu antes de eu mostrar aqui? Derivada por definição. Não é isso? Isso mesmo. Se ele deu a derivada por definição, e a gente viu que a derivada, o custo marginal, toda vez que aparecer a palavra marginal, é que vocês vão ter que derivar essa função. Se é a função custo, e eu quero o custo marginal, eu quero a derivada do custo. E o custo é representado por f de x. Então, a gente vai querer a derivada da f de x. Derivada de f de x, mas ele pediu também. Qual o valor desse custo quando x0 for 5? Perdão, x0. Então, vocês vão calcular derivado de f de 5. Como? Limite, aquela expressãozinha que eu falei que vocês têm que saber, não decorar, saber sempre. Aí o que eu faço? Eu acho f de linha de x, depois substituo por 5? Isso. Primeiro você vai calcular esse aqui, igual a gente viu. Ó. Escreve ela por definição e calcula a forma final. Ele quer a função. Então, o que você achar na função é o final. Depois que escrever a função, substitui 5 no lugar do x0. Você vai escrever a derivada por definição da forma original. F de x0. Escreveu a derivada da forma original, coloca 5 no lugar do x0 e calcula. Entendi. Entendeu? Entendi. Vamos fazer aqui então ou você prefere fazer depois? Não, vamos fazer, pô. Vou fazer aqui então. Então foi, gente? Ficou claro? Deu para entender mais ou menos? Deu. Eu vi, tem um vídeo explicando lá na plataforma, só que eu não entendi nada daquele vídeo. Eu falei, caramba, tá meio estranho isso aí, que eu achei que era realmente por esse caminho, eu acho que ele usou outro caminho e atrapalhou tudo. Não, vamos dar uma olhada, vamos fazer aqui então, vamos lá. Vou apagar aqui então. Então, só vou deixar uma anotaçãozinha. Então, estaria na seção. Tá, esse aqui é do livro, 9.5, tá, do livro. Que seria no EP 10, o exercício 6. Então, vamos lá. Ele deu a função f de x igual a x ao quadrado menos x. É x ao quadrado? É. X sobre x ao cubo mais 500. Essa aqui, o que ele disse? É a função custo. Esse aqui é o meu custo. Tá? E ele quer o custo marginal. Custo marginal vai ser a derivada de f de x. Como que a gente calcula a derivada de f de x? Na verdade, o custo marginal depende do valor inicial. Então, eu botei valor
exponencial como x0. Derivada de f de x0. A gente vai escrever, ó. Derivada de f de x0, que a gente acabou de ver. Limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Essa aqui é o que vocês têm que saber sempre, tá? Professor, Diga. numa prova, como que eu vou saber se eu posso utilizar aquela regrinha do tombo lá que eu estava vendo na internet? Ficaria bem mais simples derivar essa aí por essa regra? Ou se é por definição, se não tiver escrito no problema? Vai tá, não, no problema, se tiver assim, do jeito que tá, a partir de semana que vem vocês vão aprender a regra de Leibniz, a regra mais rápida, que é de derivar, igual mostra nos canais, né? Se ele não escrever por definição, tem que estar escrito assim, derivada por definição. Você vai utilizar outra regra que é mais rápida. Ah, entendi. Por isso que eu botei aqui, derivada por definição. Ele tem que especificar. Não especificou, posso tacar a bala na outra. É a outra. Eu, que eu vou, a partir de semana que vem eu vou falar assim. Não está por definição, usa outra regra que é mais rápida, bem mais rápida. Não, beleza, fechou. A gente tem que aprender por definição. Como essa semana é só por definição, vamos usar por definição. Tá? Agora, ó, e ele fala, calcule o custo marginal para, vou botar aqui uma vírgula, para, aí ele fala produção. Calcule o custo para x0 igual a 5. Ele deu isso aqui. Então, aqui está a derivada por definição. O custo marginal é a derivada. Escrevi. Agora, para x0 igual a 5, coloco 5 no lugar do x0. Eu vou querer isso aqui. Derivado de f de 5. Então, vai ser limite de x tendendo a 5. Quem é f de x? Ó? É isso aqui que ele deu. Então, eu vou escrever. Ó. X ao quadrado menos x sobre x ao cubo mais 500 menos. Quem é f de x0? Se x0 é 5, eu coloco 5 no lugar do x0. F de x0 ó, vai ser f de 5. Eu calculo f de 5 aqui. Ó. Eu coloco 5 no lugar da f, no lugar do x. Eu vou ter 5 ao quadrado menos 5, 20. 5 ao cubo, eu vou ter 125. Mais 500, eu vou ter 625. Simplificando por 5, eu vou ter 4. Vou botar aqui por 5, né? Seiscentos e vinte e cinco por 5, 125. Então, deu 4 sobre 125. Menos 4 sobre 125. Todo mundo sobre, ó, x menos 5. Essa aqui é a função quando o x0 for 5. É o que a gente achou. Tá? Então, não passa daqui. Só que aqui eu tenho que melhorar, né? Ó, fração de fração. Tem uma fração menos a outra. Eu não posso fazer, mas eu posso aplicar algumas regras. Né? Aplicar uma regra de MMC aqui. Posso melhorar a nossa função ali. E aí? O que vocês acham até aqui?
pergunta? Alguém não entendeu o que eu fiz até agora? Pode falar. Ou escrever. Isso, MMC em cima. Bom, vamos lá. Eu vou apagar aqui. Alguém quer anotar aqui? Eu vou apagar essa parte aqui porque meu quadro é pequeno. Não cabe tudo, senão vai ficar muito embolado. Se bem que eu posso botar aqui para frente. Calma aí. Posso fazer aqui para frente ainda. Então aqui eu vou ter f derivado de 5. Então, ó, MMC entre x ao cubo mais 500 e 125 vai ser o quê? 125 que multiplica x ao cubo mais 500. Tá? Então, a MMC vai ficar 125 que multiplica x ao cubo mais 500 embaixo. Então, esse dividido por esse sobra 125, multiplicado por esse, 125 que multiplica x ao quadrado menos x. Menos esse dividido por 125 sobra esse aqui. 4 que multiplica x ao cubo mais 500. E esses dois sobre x menos 5. Fiz MMC. Então, continuando. F derivado de 5. Gente, essa questão está mais trabalhosa porque é a última questão do EP, é a questão 6. Por isso ela está grande assim. O que a gente vai aprender nas questões anteriores? A resolver isso aqui, tá? Está um pouco mais avançado porque é a última questão do EP. O EP ele é evolutivo, ele tem uma evolução. Quanto mais afastada for a questão, mais difícil ela é, tá? Não se assustem. Então aqui, ó, continuando. Vou fazer distributivo aqui em cima. Vou botar na ordem já. Ó. Menos 4x ao cubo menos 2.000 mais 125x ao quadrado. Deixa eu botar na ordem. Mais 125x ao quadrado menos 125x menos 2.000. Todo mundo sobre 125 x ao cubo mais 500 sobre x menos 5. Tranquilo daqui, gente? Eu vou ter que apagar agora. Cheguei aqui, eu preciso desse lado. Posso apagar? Alguém que copiar, tirar print. Quiser, a hora é agora. Vamos lá então. Aqui, o que vai acontecer? Eu tenho fração de fração. Eu vou repetir a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, eu vou ter
né? Regra de fração, vai sobrar isso aqui. Perdão, faltou o limite. Essa aqui tem que colocar o limite, aqui não coube, tá? Limite de x tendendo a 5. Por quê? Independente do que estiver acontecendo aqui, a gente não consegue substituir ainda. Se eu colocar o 5 aqui, vai dar 0 embaixo. Ainda não tem como resolver o limite diretamente, igual a gente aprendeu antes. É o que está atrapalhando. Então, para resolver o nosso limite, basta eliminar esse aqui, ó. O x menos 5 lá desde o começo. Na verdade, deixa eu ver uma coisa aqui. Sim, o nosso limite seria a partir do inicial. Lá no inicial, naquele nosso limite, o que tinha embaixo da fração? X menos 5. A gente não conseguia resolver o limite diretamente, colocando 5. Então, a nossa questão vai ficar em questão de quê? Eliminar o x menos 5. Lembra que a gente viu de limite que caiu na P1. Trata da gente trabalhar várias formas de cálculo. Posso utilizar produtos notáveis para eliminar, para transformar o de cima e chegar no x menos 5 para eliminar o de baixo. Pode ser também. No meu caso aqui que eu vejo, está uma questão bem trabalhosa. Eu tenho uma função cúbica aqui em cima. Ó. Cubo, quadrado, elevado a 1. É uma questão bem grande. Mas lembrem, aqui a gente trabalha com tentativas. Vocês conseguem enxergar algum produto notável aqui de cima? Nesse aqui? Eu de cara, não enxergo nada de produto notável aqui. Né? Diferença de cubo, soma de cubo, eu não consigo enxergar. Qual seria a tentativa de vocês ali, no caso? Alguém tem uma ideia? Nada? Ah, multiplicar em x aí e pagar para ver. Mas eu não posso multiplicar em x aqui. É. Aqui é multiplicação. Ah, é. Tá certo. Essa multiplicação é aqui, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Sei lá, eu acho que esse x menos 5 aí, em algum momento ele teria que ser eliminado antes. Na verdade, ele tem que ser eliminado. Não, antes, eu acho que será que não daria antes? Antes, não. Porque lá naquele inicial, aquele limite que a gente escreveu, o que não deixou a gente calcular o limite da forma direta? Que era colocar o 5 e ver se não dava zero. Se vocês colocassem o 5, ia dar zero embaixo, porque tinha x menos 5 embaixo, aqui, ó. É isso que atrapalhava. Mas ali no f de 5, na parte de cima ali, esse 125 menos 4 ali, será que não vai fazer nada com ele ali? Aqui? É, aqui no Não. 125. Se 125 é 5 ao cubo, 4 é 2 ao quadrado. Não dá para fazer nada, né? Não. Aqui, o 125 e o 4 não, mas ó, as funções também fazem parte. Ó. Sim, Aqui não tem nada em semelhante. não tem. Então, em cima, só condizia a gente fazer a distributiva e chegar aqui. Não tinha o que fazer. Mas a questão leva a gente para quê? O x só vai ser resolvido o limite quando o x menos 5 sumir. Não tem para onde correr. Isso vocês precisam enxergar. Conseguiram enxergar isso? Sim. Beleza. Por quê? Para o x menos 5 ser eliminado, ou seja, ser simplificado, a gente tem que mexer aonde?
A gente aprende nos limites que a gente pode aplicar produto notável, multiplicar pelo conjugado, né? Aquelas formas de limite infinito, a gente já está vendo que não é um limite infinito. Beleza. A gente tem que mexer na de cima. Mexer nessa composição de cima de forma que apareça um x menos 5. Não tem para onde a gente correr. Como não tem nenhum produto notável em vista, o que eu pensei? Uma fração, eu vou arrumar isso aqui, né? Multiplicação, então eu vou multiplicar. Se eu multiplicar, a gente chega aqui. Acho que o mais complicado dessa questão é o algebrismo, não é nem a derivada. Mas é por isso que ela é a última questão da EP. É a mais trabalhosa mesmo. Pronto, juntei todo mundo. Ó. Tá todo mundo junto. Virou uma coisa só. Eu só consigo resolver isso aqui se esse x menos 5 subir. Para esse x menos 5 sumir, ele tem que aparecer aonde? Em cima. Em cima, como uma multiplicação. Sim. Então, para esse x menos 5 aparecer aqui em cima, vocês concordam que o 5 tem que ser uma das raízes dessa função aqui? Fatorar. Fatorar. Mas qual é a fatoração que a gente faz aqui em cima? Qual seria essa fatoração? É porque tem ao cubo e ao quadrado, né? É uma função cúbica que a gente não está acostumado a ver em fatorações, né? É. Mas tenta pegar isso que eu estou dizendo. Esse x menos 5 tem que aparecer na forma fatorada aqui em cima. Alguém que multiplica x menos 5 aqui em cima para cortar com esse, não é isso? Sim. Então, ó, É o 125. Hã? 125. O que é o 125? Que vai virar x menos 5, não? 125? Não, Só? não, não, não. Não, né? Mas tenta entender o que eu vou falar aqui Os agora. números estão muito... não pode cortar. Mas cortar o quê? 125, x ao quadrado. Ah, O 125, 2000 não pode ir por 5? não por quê? Porque aqui em cima tem multiplicação? Não, não. Só pode fazer isso quando for multiplicação em cima e embaixo. Não esqueça. É aí que eu estou querendo chegar. Vocês têm que chegar na forma de que aqui em cima apareça uma multiplicação. Mas, o que é importante aqui? Para o x menos 5 sumir, ele tem que aparecer em cima. Para ele aparecer em cima, eu pergunto, ó, no x menos 5, quem é a raiz de x menos 5? Qual é a raiz de x menos 5 dessa função? X menos 5. Raiz é 5. Não é 5? É. Então, a gente tem para resolver o limite, fazer aparecer x menos 5. Para o x menos 5 aparecer na forma fatorada nessa função cúbica, eu estou dizendo que vai aparecer um x menos 5. É que o 5 é uma raiz aqui de cima. Se o x menos 5 aparece, o 5 também é uma raiz, tu concorda? Sim. Sim. E essa é uma função cúbica. Cúbica te dá até 3 soluções. E uma dessas 3 soluções pode ser o 5. Como que a gente vai testar se o 5 é uma raiz da função de cima? Substituindo, né? Substituindo. Vou apagar o lado direito aqui, tá? Posso apagar? Pode. Vamos testar. É isso aí mesmo. A gente vai substituir o 5 ali. Esse 125x² não dá pra fazer nada com ele? Que 5 ao cubo... 125 é igual a 5 ao cubo, vezes x². Tem alguma... Então, não dá pra fazer nada nele? não dá. Ali eu tenho que fazer mesmo. Eu tenho que mexer. Tá? Eu Caramba. posso tentar aqui? Não tenho que tentar. Não tem pra onde correr. O que vai acontecer? Vamos testar para ver se o 5 é raiz desse aqui. Tá. Menos 4 que multiplica 5 ao cubo.
mais 125 que multiplica 5 ao quadrado, menos 125 menos 2.000. Então, para o 5 ser raiz da de cima, né? Vou botar aqui teste. Professor, Diga. você esqueceu o X ali, que está multiplicando 125. 125, né? Tem um X ali. Obrigado. Então, 125 vezes 5. Isso. Valeu. Menos 2.000. Deixa eu botar uma aqui. Então, o 5 só vai ser raiz aqui se der quanto? 0. 0. Vamos ver se vai dar 0, então. Aqui eu tenho 125 vezes menos 4. 4 vezes 5, 22. 8, 10. Então, eu vou ter menos 500. Isso. Mais 5 vezes 5 dá 25 vezes 125. Eu acho que não vai ser raiz, não, professor. Estou achando que não vai ser também, não. Não vai ser, não. 625. 625. E aqui deu 250, né? Acho que isso aí já vai passar, já. 11, 3.100 mais 3.125. Menos 125 vezes 5 dá 625. Menos 2.000. Então, eu vou ter, menos 500, menos 625. Mas vai ser raiz. Vai ser raiz, gente. Vai ser raiz. Aqui, menos, menos, menos. Aqui tem mais, Aqui vai dar menos 3.125. 500, 625, 2.000. Certinho. Ou seja, deu... 0. Olha que importante isso aqui. De novo, vou repetir. É a última questão do EP. Não se assustem com o tamanho dela. A matéria está aqui, que era o custo marginal derivado de f de x0. E o x0 ele falava que era 5. Então, era escrever a definição e chegar até aqui. Aqui é puramente limite. Como que a gente resolve esse limite? É um limite bem trabalhoso, bem avançado, tá? Como a gente já passou da P1, a gente tem que saber calcular. Como que eu calculo aqui? X menos 5, vocês têm que ter essa experiência de que eu tenho que fazer aparecer um x menos 5. Como? Fazendo aparecer x menos 5 é dizer que aqui em cima o 5 é uma das raízes. Ele é. A gente acabou de ver que se eu colocar 5 aqui, deu 0 em cima. Como deu 0 em cima, a gente já sabe que o x menos 5 é uma das raízes. Perdão, o x menos 5 é uma das multiplicações. Então, aqui nesse de cima, vai ter alguém que multiplica x menos... Esse aqui vai virar 3 multiplicações. Alguém que multiplica x menos 5. Entenderam o que eu quis dizer? Silêncio. Mas não seria mais 5? Não entendi. Como você substituiu pela raiz 5 positivo, não seria x mais 5? Não. Porque x, para o 5 ser raiz, tem que dar 0, não é? Então, deu 0 aí em cima. Mas é para dar 0. Então, ali não seria, em cima não seria x, se multiplica um, multiplica outro, e multiplica por x menos, seria x mais 5? Não, pensa. Como que eu sabia que o x menos 5, que o 5 era a raiz dele? A raiz é uma função que faz ela dar 0, então tem que ser sempre o sinal ao contrário. Entendi. É 5, aqui é x menos 5. Entendi. Beleza? Então, beleza. Beleza, vamos lá. Então, continuando. Como agora eu sei que o x menos 5 é uma das funções. Ele não vai aparecer aqui em cima? Ou, melhor ainda, a gente viu essa matéria também já. Então, tem que falar sobre isso. Vocês sabem que o x menos 5... que o 5 é uma das raízes de cima. Porque o x menos 5 aparece, não é?
Embaixo não é tudo multiplicação? Sim. Em cima não é uma função só? Só que tudo é uma coisa só. É. Então, uma fração não é uma conta de divisão? Sim. Sim. Então, uma das saídas mais rápidas para a gente aqui é realizar uma divisão. Eu posso dividir toda essa função por x menos 5. Opa. Por que que eu posso? Porque embaixo só tem o quê? Multiplicação. Eu vou dar um exemplo com números para ficar um pouco mais claro. Ó. Vocês querem anotar isso no teste aqui? Peraí, deixa eu só tirar a foto. Eu vou só tirar isso aqui para não atrapalhar vocês. Ó. Vou deixar isso aqui para vocês entenderem o teste que foi feito. Ó. Ok. Beleza? E por divisão de derivada? De derivada. É. A regra da derivada? De divisão. Semana que vem a gente pode ver isso. Mas calma. Porque daria para resolver por isso. Daria. Mas não vem ao caso ainda. E Entendi. como essa é uma questão que está na semana de definição, você tem que usar a regra de definição. Na regra de derivada por definição, não tem regra de divisão ainda. Então, mas para essa semana não. Mas se cair mais à frente numa P2 da vida, ou numa D2, já pode. Tá? Entendi. Mas então vamos lá. O que eu quero dizer? Ó? O que eu quis dizer com dividir essa de cima só por essa? Vou dar um outro exemplo. Se eu tivesse isso aqui, ó, 250 dividido por 7 vezes 9 vezes 5. Digamos que vocês tivessem que calcular isso aqui. Ó. Tá? Como é que vocês fariam essa conta aqui? Sem calculadora. O que vem na cabeça de vocês de início? O que eu faço primeiro aqui? Primeiro, eu multiplicaria os de baixo. Multiplicaria o de baixo para depois dividir pelo de cima, não é? Sim, ou então, se der a múltiplo, eu corto. É exatamente o que vocês vão fazer aqui. Eu vou multiplicar tudo isso aqui embaixo para depois dividir o de cima. Tem como? Tem. Tem, mas como dividir? Por exemplo, não. x ao cubo mais 500. Você sabe que esse x ao cubo mais 500 é divisível pelo de cima? Tem certeza? Não. Mas, o que eu acabei de falar com vocês, ó. Deixa eu só passar o ônibus aqui. Dar aula em casa é complicado. O que eu quis dizer agora um pouco antes, ó. A gente não acabou de ver que o x menos 5 aparece em cima, porque o 5 também é raiz? Sim. A gente acabou de ver que o x menos 5, ele, então, é divisível pelo de cima. Eu posso dividir o de cima só por x menos 5. Foi isso que a gente acabou de verificar. Como a gente verificou que o 5 é a raiz desse aqui, e o 5 também é raiz do de cima, eu estou verificando que eu posso dividir o de cima só pelo x menos 5. Eu tenho pelo menos um aqui de baixo que é divisível. Como o de baixo é divisível também, eu vou dividir só ele pelo de baixo. Mas por quê? Porque o de baixo só tem multiplicação. É exatamente o que aconteceu aqui, ó, com números. 250, como é só número, a gente pensa, eu vou multiplicar 7 vezes 9 vezes 5, para depois dividir. Beleza, só tem número, dá para fazer. Mas aqui, ó, a gente não tem certeza que esse x ao cubo mais 500 é divisível por esse. Mas o x menos 5 a gente verificou que é. E é o que vocês vão ter que fazer nesse limite um pouco mais avançado. Vai ter que trabalhar todo esse algebrismo, né? Cortar até chegar nessa aqui. Ó. Aqui eu deixei dessa forma para vocês enxergarem que eu só tenho como resolver esse limite se esse x menos 5 sumir.
Ele tem que sumir, porque é o que faz dar zero embaixo. Para ele sumir, a gente verificou que o 5 era a raiz do de cima. E também é raiz desse. Quando vocês acham raízes, né, os polinômios têm a mesma raiz, tem esse polinômio, esse e esse. Quando dois polinômios têm a mesma raiz, você pode dividir eles. Lógico, o maior de maior grau dividido pelo de menor grau, sempre. Então, é o que aconteceu aqui, ó. Como 250 ele era divisível por 5, ó, você podia dividir por 5 e por 5, ó. Né? Sobrava aqui 50 e aqui sobrava 1. Aí sobrava, ó, 50 dividido por 7 vezes 9. Não ficou mais fácil de fazer essa questão aqui? Mais simples, né? Tudo bem que eu botei na minha cabeça. Vai dar um 50 dividido por 63. Né? Mas não vem ao caso. O importante aqui é a mecânica, é a ferramenta. Nos números não faz importância, mas aqui faz toda a importância. Então, qual foi o processo da gente? Verificar que o x menos 5 tinha a mesma raiz que o de cima. Quando dois polinômios têm a mesma raiz, você pode dividir eles. Ou seja, aplicar... O que vocês vão ter que fazer nessa questão aqui? Divisão de polinômios. Vocês vão ter que dividir os polinômios. Então, é uma questão de divisão de polinômios. Vocês vão dividir menos 4x ao cubo mais 125x ao quadrado menos 125x menos 2.000 dividido por x menos 5. Oi? Alguém não entendeu o que eu disse? Ok. Ok? Eu vou apagar aqui para vocês poderem enxergar essa divisão. Todo mundo lembra de divisão de polinômio? Como é que faz? Não. Vamos ter que relembrar, né? Sim. Isso, Vinícius. Para fazer o corte, o numerador e o denominador tem que ser iguais. É onde a gente vai chegar. Vocês vão ver que agora, quando a gente fizer essa divisão, vai chegar no mesmo. Mas, como a gente já sabe que tem que dividir, como que a gente sabia que tem que dividir? Porque o 5 era a raiz dos dois. Então, gravem isso para vocês. Quando dois polinômios, a gente vai trabalhar isso quando for uma função quociente, quando for fração. Você tem vários polinômios numa fração, em cima e embaixo. Lembrando, só quando for multiplicação. Ah, mas em cima não é multiplicação, mas é um polinômio só. Isso aqui tudo é um só. Eu tenho um polinômio em cima, um e dois polinômios embaixo. Né? 3, na verdade. 125 também é, mas não tem o x. Tá? E 3 polinômios embaixo. Um desses 3 polinômios embaixo pode ser que divida o de cima. E é o que a gente verificou. Então, levem isso como um teste. Vocês vão verificar se um dos polinômios divide. E como é uma questão que, né, o coordenador lá propôs, ninguém joga assim, vou jogar um polinômio qualquer. Não. Esse de baixo tem o mesma raiz da de cima. Quando tem mesma raiz, você pode dividi-los. Lembrando o maior para o menor. Então, eu vou apagar aqui. Posso apagar ou vocês querem anotar alguma coisa do lado esquerdo aqui? Por mim, pode. Eu vou apagar para fazer a divisão para vocês entenderem, para vocês lembrarem. Foi. Não falou nada, beleza. Deixa eu apagar aqui. Então, ó. A gente vai ter menos 4x ao cubo mais 125x ao quadrado menos 125x dividido. Vou deixar esse limite aqui no canto. Vou deixar aqui mesmo. Vou deixar aqui separado, que daqui a gente vai terminar a questão. Então, vamos fazer divisão. Divisão de polinômios é igual a divisão de números. O primeiro daqui divide com o primeiro de cá. Então, ó,
Lembrando, a gente só pode dividir quando o grau do nosso dividendo for maior ou igual ao do divisor. O grau aqui é 1, o grau aqui é 3, eu posso dividir. Então, ó, menos dividido por mais, menos. 4 dividido por 1, 4. X ao cubo dividido por x elevado a 1, x ao quadrado. Fiz aqui, agora, igual a gente faz na divisão. Multiplica pelo divisor para diminuir o dividendo. E a diferença aqui, o resultado de cá inverte sinal com lá. Por exemplo, ó, menos 4x ao quadrado vezes menos 5 dá mais 20. Vem para cá, menos 20x ao quadrado. Onde está o x ao quadrado? Ó, menos 20x ao quadrado. Agora, ó, com o primeiro, ó, menos vezes mais, menos. Vem para cá, mais. 4x ao quadrado vezes x, 4x ao cubo. Vocês vão perceber que sempre o primeiro vai eliminar com o de lá. Vai dar sempre o contrário. Então, ó, esse aqui já cortou, deu 0. Mais com menos, 125, ó, igualzinho. Ó. Mais 125 menos 20 vai dar mais, então não preciso botar mais. 125 menos 20, eu vou ter 105 x ao quadrado. E o resto, ó, tudo era 0. Então, disso todo mundo. Ó. 125x menos 2.000. Então, sobrou esse aqui, ó, de resto. Ainda posso dividir pelo divisor. O grau ainda é maior. Então, dividindo. 105 por 1, perdão, aqui é mais, né? Mais com mais 105 dividido por 1, 105. X ao quadrado por x, dá x. Pronto. Agora, ó, mais vezes menos. Menos vem para cá, mais. 105 vezes 5, 25, 5, 20, dá 525. X vezes 1, x. Esse vezes esse aqui vai dar mais vezes mais, vem para cá, menos. E vai dar exatamente 105x ao quadrado, se fizer a multiplicação lá. De novo, ó, esse aqui dá 0, menos 125, ó, cuidado, ó, menos 125 mais 525, vai dar mais. 525 menos 125 dá 400x. Menos 2.000, que aqui era 0, desce ele. Ó, então tem 400x, ainda tem o mesmo grau, ó, ainda posso dividir. Não é menor, então 400 por 1, perdão, mais com mais 400 por 1, 400. X dividido por x, 1. Então vem para cá 1. Sobrou aquilo ali. Fazendo a multiplicação agora. Ó. Mais vezes menos, menos. Vem para cá, mais. 400 vezes 5, 2.000. Mais vezes mais, vem para cá, menos. 400 vezes x, 400x. 2.000 menos 2.000, 0. 400x menos 400x, 0. O resto é 0, acabou a divisão. Nossa divisão acaba quando o resto dá 0, certo? Na divisão normal, na divisão euclidiana, como falam na matemática, né? Ou seja, o que a gente acabou de ver, que esse polinômio, que era o de cima, dividido por x menos 5, que era só essa parcela de baixo, resultou menos 4x ao quadrado mais 105x mais 400. Mas por que resultou exatamente? Porque o resto deu 0. Então, a gente pode escrever o resultado, ó, desse aqui de cima dividido pelo de baixo. Esse dividido pelo de baixo vai resultar esse aqui, que vai ficar em cima. O resultado sempre vai para cima, não esqueça. Então, ó, sobrando limite de x tendendo a 5, menos 4x ao quadrado, mais 105x mais 400, sobre 125, que multiplica x ao cubo, mais 500.
Então, simplifiquei o de cima com o de baixo. Simplifiquei, ou melhor. Por que você dividiu direto, Kleber? Já cortou e sobrou em cima? Porque em vez de simplificar em cima e embaixo, é a mesma coisa que cortar. Sobrando em cima. É aquela regrinha do 250. Vezes 7, vezes 9, vezes 5, por exemplo. Em vez de eu fazer a multiplicação de baixo, não, eu já podia cortar esse, sobrava sobre 7 vezes 9. Mais rápido de fazer a conta. Tá? Porque sobrou esse limite aqui. Aí, volta lá na primeira matéria de limite que a gente vê. O que fala na primeira matéria? Coloca o 5 e vê se vai ter indeterminação. Vai ter alguma indeterminação aqui embaixo? Não tem aí. Se substituir agora? Não entendi. Substituir, não. 5 Não, ao né? cubo, mais 500 já vai ser um número maior que zero. Ou seja, qualquer número que não seja zero. Podia ser negativo, mas não vai dar zero. Ou seja, quando o x menos 5 foi cortado, ele sumiu. Acabou a dificuldade da questão. O que falta agora? Substituir o 5 aqui e aqui e resolver a questão. Lembrando que esse limite aqui é o resultado da derivada de f de 5. Só não botei aqui que está fazendo os cálculos. Mas o derivado de f de 5 é isso aqui. Sim. Então, o que vocês acharem aqui nessa resposta é o valor de f derivado de 5. Derivado de f de 5. Vamos lá. Então, se eu colocar assim... 125 mais 500 vai dar 625 vezes 125. Então, quem tem calculadora aí... Qual é? Então, eu botei embaixo, ó. 125 vezes 625. 78.125. 78.125. E em cima vai ter menos 4 vezes 25, vai dar menos 100. Então, eu vou ter menos 100 mais 105 vezes 5, mais 525, mais 400. R$ 825? É. Beleza. Então, o que sobrou então na nossa questão é isso aqui. 825 sobre 78.125. Esse é o valor da derivada de f de 5. Ou seja, o custo marginal. Qual é o custo marginal quando x0 for igual a 5? É esse aqui. Quando x0 for igual a 5, esse é o custo marginal. O que falta para a gente definir aqui o custo marginal? Se eu falo de custo, tem que ser um valor em reais, não é isso? Simplificar. Ou melhor, um valor em que eu falo de custo tem que ser um valor expresso em moeda, né? O real. 0,010. Tudo isso aqui deu 0,010? Isso. Então, na verdade, se eu for falar em reais, qual o custo marginal? 1 centavo. 1 centavo. Tá? Mas a questão que eu falei, não se assustem com o limite, ficou grande. Foi uma outra forma de... outra forma não. Teve que usar a regra de divisão de polinômio para resolver o limite. Lembrando, é a última questão do EP. A última questão do EP é sempre, não vou falar que é um desafio, mas é a mais avançada das questões. Se tem uma nessa na AP, tem que ter uma hora só de questão. Muito difícil cair uma dessa na P. Mas o que cai na P? Definição de derivada por definição. Isso vocês tinham que saber. Derivado de f de 5 chegava aqui. Até aí foi. Aqui é regra de... Não é nem, se a gente for para pensar, isso aqui não tem nada a ver com derivada, nada com limite. Isso aqui é regra de fatoração, de polinômio. Então, é bem antes até mesmo do método. Mas
É o que eu falei, é uma questão mais avançada. O importante é se vocês entenderam a definição de derivada. Se ele deu a definição, eu quero... E, lógico, a gente está trabalhando com custo e lucro. A partir de agora vai aparecer custo, lucro, receita. Agora, vira a palavrinha marginal, eu quero custo marginal. Ele vai te dar a função custo. É só derivar a função custo. Lucro marginal, ele vai te dar a função lucro. Deriva a função lucro. Ah, e receita marginal, deriva a função receita. Marginal é derivar. Aí vai pedir assim, o lucro marginal para a produção de 5 unidades. Unidade geralmente é o X, né, que ele vai dar. Escreve a definição, no caso vocês vão derivar, a partir de semana que vem, vai derivar a função e colocar o valor que ele disse no lugar do X. Sempre vai ser isso. No nosso caso, como é derivada por definição, ficou um pouco mais trabalhoso, que a gente vai trabalhar com limite. Mas a partir de semana que vem, o limite vai para o espaço. A partir de semana que vem é derivada, a gente vai só derivar, não vai ter mais o limite. Só vai ter limite quando ele falar de derivada, quando for derivada por definição. Apareceu lá, definição é essa regrinha com limite. A sua derivada aplica o limite. Beleza? Professor, Diga. na prática, existe algum programa de computador que faz isso? Tem. Se vocês colocarem na internet, vocês vão anotar alguma coisa aqui? Posso apagar? Pode. Deixa eu ver se alguém falou uma coisa no chat. Porque isso é usado, né, em empresa para calcular custo de produção, essas coisas, né? Sim, 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 sim. Muito usado. Mas tem programas para fazer isso. Mas para vocês aqui, vou apagar, hein? Para vocês aqui, não vai ter tanta aplicabilidade ainda. Mas aqui, para vocês verificarem algumas questões, vocês podem usar o Wolfram. Não, na verdade, foi só mesmo curiosidade a pergunta. Mas tem esse programinha aqui que ele faz essas contas de limite, mais para frente faz conta de derivada e de integral. Se vocês botarem lá no Google, Wolfram Alpha, ele faz essas contas. É só jogar lá, limite de não sei o que, ele já bota a resposta embaixo. Mas, mas não é difícil, então, usar esses programas? Não, não é difícil não, é bem tranquilo. Uhum. Obrigado, professor. Vou baixar esse programa aí. Não é nem programa, ele já é um próprio site mesmo, não precisa baixar ele não. Tem como programa, é pago, você vai pagar. Mas na internet botou Wolfram Alpha e já te leva para um site. No site aparece uma barrinha para você digitar lá o que você quer calcular. Aí, lógico, alguns deles são em inglês, né? Você botar integral, botar integrate, mas embaixo tem lá os símbolos. Se eu quero escrever integral, ele mostra. Integral escreve assim, então é bem tranquilo, tá? Para vocês é válido quando for fazer integral. Integral é muito bom com ele. Eu indico também. Vamos lá. Então, ó, lembrando, para não se assustar, essa questão foi a mais avançada. Se vocês... eu travei aqui, não tem problema. A gente pode pegar agora umas questões iniciais do EP. Questão 1, 2 e 3. Todas vão estar pela definição. Não vai ter essas coisas grandes para a gente calcular. Porque a função era muito trabalhosa. Tinha função cúbica embaixo, quadrática em cima. É muito trabalhosa mesmo. A gente vai ver agora mais tranquilo. Se vocês entenderam aqui, melhor ainda. Tá? As outras vão ficar muito mais fáceis a partir de agora. Alguém tem alguma questão aí para pedir? Pode falar. Tem suas sugestões. Pode falar, Vinícius. Levantou a mão. Vinícius? Nada? Vamos lá, gente.
Qual a questão aí? Eu posso pegar do que eu achar, então? Se ninguém quer pedir, eu vou colocar uma que eu achar mais interessante aqui do EP. Professor, tem a questão 4. Ela é 4? interessante, ela envolve gráfico. Deixa eu dar uma olhada nela. E a 3 eu acho que envolve a equação da reta tangente, Beleza. que dois assuntos diferentes, né? Aham. 4. Vamos voltar lá. Métodos. Questão 4. 4, ele deu uma função por partes. Mostre que G é derivável em x zero igual a 1. E calcule G derivado de G de 1 depois de esboço do gráfico. Em relação ao esboçar o gráfico, tudo bem. Beleza, vamos para 4 então. Na questão 4, então, é a questão da EP direta, tá, gente? EP 10, questão 4. Ele deu essa função aí, G de x, x ao quadrado mais 2, sobre, e ao de baixo 2x mais 1. A de cima, x menor que 1, e a de baixo, x maior ou igual a 1. Mostre que G é derivado, então, G é derivável em x igual a 1. O que é verificar se uma função é derivável? Tá? A gente viu antes da P1, não caiu na P1. Como que eu fazia para saber se a função era contínua? Lembram disso? Ouvindo? Sim, tô. Meu som estava ruim. De vez em quando meu som fica ruim. É que a Então, imagem ficou lenta. Ficou lenta, né? É. A minha conexão hoje não está muito boa, não. Então, vamos lá. Para saber se a função é derivável, tá? Repare, G é derivável x igual a 1. X igual a 1 é o x, o 1 é o x0, é o nosso ponto inicial. É aquele x0 da definição. Tá? Agora, para saber se uma função é derivável, a gente tem que verificar uma coisa importante. Derivável, e a minha função é por parte. Repara na minha função por parte. Menor que 1, maior ou igual a 1. O meu ponto é o ponto 1. X igual a 1 é o ponto. Então, x0. Isso vai bater. O x0 vai aparecer aqui na nossa condição. Tá? Como o x0 é 1, e eu vou verificar uma função derivável, ele lembra muito da função contínua. Lembra que a função contínua? Minha função era contínua quando os limites laterais eram iguais naquele ponto. Se fosse 1, limite de 1 pela esquerda era igual ao limite de 1 pela direita. E esses dois tinham que ser igual a f de 1. Isso era para ver se a função era contínua. Para verificar se a função é derivável, vocês vão verificar também, ó, menor que 1, maior que 1. Não é menor, não é pela esquerda, maior, não é pela direita. Então, vocês vão fazer a derivada da função no ponto 1 pela esquerda. E esse valor
tem que ser a derivada da função no ponto 1 pela direita. Se isso aqui for verdade, a função é derivável no ponto 1. Se isso aqui for mentira, ela não é derivável. Mas como se é verdade ou mentira? Se os valores forem iguais, é derivável. Se os valores forem diferentes, não é derivável. Independente de gráfico. Lembrando que depois ele pede, esboce o gráfico, mas primeiro verifique se é derivável. Então, verificar se uma função é derivável é calcular as suas derivadas laterais, entre aspas. Mas como é que eu vou saber os laterais e o ponto? Em x igual a 1. Reparem, o ponto aparece na condição. Na condição, menor que 1, esquerda. Maior ou igual a 1, direita. Eu calculo as derivadas no ponto e tem que ser iguais. Mas como é que eu vou saber? Faz cada um. Estamos na semana de derivada por definição. Então, vamos fazer por definição. Por definição, ó, se eu for calcular g derivado no ponto 1 pela esquerda, é o que for menor que 1. Você concorda? Pela esquerda, do 1. Sim, aí eu posso adotar, por exemplo, o 0. Não. De novo. A gente só está utilizando pela esquerda, não é isso? Isso. Mas quem é o ponto que eu vou derivar? Ó, derivável em x igual a 1. Eu vou colocar 1. Eu só tenho que saber qual função eu vou usar. Porque ó, se for pela esquerda, é menor que 1. Eu vou usar essa função, x ao quadrado mais 2, porque está pela esquerda, menor que 1. Se eu só tirar uma dúvida, professor. Pode falar. Por exemplo, se eu pegar... Se ele for derivável em x igual a 1, ele vai ser derivável em x igual a 3 e x igual a menos 3 e x igual a mais 3, isso? Se ele for derivável em 1? Mais 3 não, pô. Não, por exemplo, ali, se eu pegar... Aqui ele diz que x é menor que 1. Isso. Certo? Então, por exemplo, menos 3 é menor que 1. Sim. E aqui na de baixo, x maior ou igual a 1. Ah, na de baixo, sim. O mais 3 também, pode ser. Então, se ele for derivável em 1, ele vai ser derivável em 3 também. Em qualquer valor que seja maior que 1. Então, para facilitar a conta, eu poderia fazer x igual a 0. Não. Ah, entendi. Vamos lá. Vamos voltar para o enunciado. Verifique que g é derivado em x igual a 1. Entendi. Ele quer saber se no ponto 1, exatamente no ponto 1, essa função aqui toda é derivável. Você vai utilizar do quê? Da ferramenta dos laterais. Repara que esse ponto está aqui na condição, e sempre vai aparecer na condição. Se pelas laterais do ponto tiver o mesmo valor, é parecido com a contínua. Na contínua a gente fazia por limite. O limite pela esquerda do ponto fosse igual ao limite pela direita do ponto, ela era contínua. E fosse igual a f no ponto, ela era contínua. É igual definir se a função tinha limite. Se o limite pela esquerda fosse igual ao limite pela direita, naquele dos pontos, não era igual ao limite no ponto? É a mesma coisa aqui. Entendi, professor. Obrigado. Beleza, ótimo. Então agora, para calcular a derivada de 1 pela esquerda, eu vou usar essa composição. Então vamos escrever ela. Como é que eu escrevo? G derivada de 1 é limite de x tendendo a 1. De quem? De f de x, ó. Perdão, de g de x. G de x vai ser essa aqui, que é pela esquerda. Então vai ser x ao quadrado mais 2 menos f de 1. Quem é o f de 1? Perdão, g de 1. 3. Isso, g de 1 vai ser 3. Ó. Como g de 1 é 3, eu coloco aqui, ó, menos 3. Sobre x menos 1. Calculando, vai ter x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Não dá para substituir, vai dar zero embaixo. Mas em cima, quadrática, diferença de 2 quadrados. Eu vou levar limite, né? Aplicando o produto notável, ó, direto.
vai cortar o x menos 1 de baixo. Sobrou x mais 1. 1 mais 1, 2. Então, a gente verificou que a derivada pela esquerda deu 2. Ó. Vou deixar ali. 2. Tranquilo aqui, gente? Entenderam o que eu fiz aqui na esquerda? Apliquei derivada por definição. Alguma pergunta? Tranquilo? Vou apagar aqui, então, para poder calcular pela direita. Vou apagar vou deixar só o derivado pela esquerda, deu 2. Tá? Posso apagar, então? Pode. Beleza. Apagando o cálculo. Ó, pela esquerda. Guarda aqui, ó. Pela esquerda deu 2. Agora eu vou calcular pela direita. Calculando pela direita, eu vou ter g derivado no ponto 1, limite x tendendo a 1. Pela direita, ó, é a de baixo, ó, maior que 1. Então, eu vou usar essa composição. F de x menos, quanto? F não, perdão, g de x. Quanto que vai dar g de 1? Colocando 1 aqui, também vai dar 3. 2 vezes 1, 2 mais 1, também deu 3. Então, menos 3. Sobre x menos 1. Continuando. Eu vou ter 2x menos 2 sobre x menos 1. Continuando. Dois x menos 2, eu boto 2 em evidência em cima. Se eu botar 2 em evidência, aparece o x menos 1 em cima e a multiplicação. Então, ó, cortei, sobrou limite de 2. Limite de 2, 2. Ou seja, minha derivada pela direita também deu 2. O que aconteceu? Derivada pela direita deu 2 também. É derivável. É? Perfeito. Se as derivadas laterais foram iguais, eu estou verificando. Aí posso apagar a conta? Apagar só a conta. O que aconteceu pelas contas de derivado de 1 pela direita deu 2. Então, como é igual g derivado de 1 pela direita é igual pela esquerda, g é derivável em x igual a 1. Fim de questão em relação a se a função é derivável. Então, qual é a ferramenta para saber se a função é derivável? A função é derivável quando as suas derivadas laterais... Como que eu vou saber que são laterais? A função vai ser por parte. Função por parte, menor que o ponto, maior que o ponto, lateral. Derivada por um lado tem que ser igual a derivada por outro. Se for igual, é derivável. Se fossem valores diferentes, não é derivável.
e só. Continuação da questão que ele pede. Esboce o gráfico. Esboçar o gráfico, gente? E aí? Oi, Júlio. Foi, tudo tranquilo. Tranquilo? A sua dúvida era em relação à derivada? Não, minha dúvida era questão de como saber se ela era derivável ou não. Isso, então pegou. Derivável é sempre isso. Geralmente não, o que vai cair mais aqui, se é que vai cair, tá? Para vocês, verificar se é derivável vai ser em funções por partes, dessa forma assim. A função é dessa forma quebrada. Ela tem duas partes. Derivável leva a trabalhar derivadas laterais. Se for lateral, verifica o ponto que ele pedir vai estar aqui, ele pode não pedir o ponto. Verifique que é derivável no ponto tal. Ele pode só dar isso aqui. Verifique que essa função é derivável. Qual é o ponto? O ponto vai estar aqui na sua condição. Ah, entendi. Tá? Se ele não falar que é em x igual a 1, você tem que achar qual é o ponto. Qual é o ponto? O ponto que tiver na condição. Ah, não deu ponto? O ponto é 1. Então, derivado no 1, derivado pela direita no 1. Sempre assim. Ele pode não dar o ponto, não tem problema. Beleza? Entendi. E também pode dar pontos diferentes. Igual, x igual a 1. E se colocar, aí é até bom que você falou disso. No ponto x igual a 5. Verifique se essa mesma função é derivada no ponto x igual a 5. Vocês vão usar a mesma regra. X igual a 5. Vai para a condição. Onde é que aparece o 5? Em valores que x é maior que 1 ou menor que 1. Maior. Então, para usar esse ponto, na hora de usar a derivada pela esquerda e pela direita, né? Derivada pela esquerda de 5. Esquerda de 5 são valores maiores que 1. Sim. E pela direita do 5 também são valores maiores que 1. Quando for verificar nesse ponto, só vou usar a linha de baixo nas duas derivadas, pela esquerda e direita. Automaticamente vão dar o mesmo valor. Ou se eu escolher esse aqui, x igual a 0. O 0 está sempre à esquerda do 1. Se eu for verificar a derivada pela direita e esquerda do 0, vão continuar sendo valores menores que 1. Eu vou usar só a de cima. Entendi. É mais teoria do que cálculo em si. Não, show de bola. Mas para a gente aqui, isso aqui pode estar caindo numa D, é bem provável. Vocês têm mais tempo para fazer, é um pouco mais trabalhosa. Mas na P, eu acho mais assim, ó. E vai dar o ponto que vai estar aqui na condição. Ou não vai dar o ponto, usa o ponto da condição. Mas o que é importante? Função derivável. As derivadas laterais têm que ser iguais. Se forem diferentes, é só botar. Não é derivável. E quando ele pede para esboçar o gráfico, é o que vocês estudaram para P1. É pegar isso aqui, é só desenhar o gráfico disso aqui. É a mesma coisa que caiu na P. Entendi. Não tem nada a ver com a derivada, é só desenhar o gráfico mesmo. Aí apaga aquela parte que não é importante, igual está na condição, mesma coisa, não muda nada. Não, show de bola. Então vamos ver aquela de... Você falou também da equação da reta. Equação da reta tangente. Tranquilo, gente? Mais alguém? Alguma pergunta? Vou para a próxima questão, então. Temos mais 17 minutos. Vamos lá. Equação da reta tangente. Número 3. Determine a equação da reta tangente. Posso apagar aqui já, gente? Beleza. Vou pegar a primeira questão. Vou apagar aqui.
Antes, vamos botar aqui 3. Equação da reta. Vou tirar esse TG para não embolar você. Equação da reta tangente. Antes de eu fazer a questão, equação da reta tangente. Guarda só isso aqui, ó. Se ele quer, determine a equação da reta tangente no ponto PFP. Ponto PFP. Primeiro, ponto. O que é um ponto? Um ponto tem as suas coordenadas. As coordenadas de um ponto PFP, P é x0, FP é y0, concorda? Então, o valor para x e y, coordenada de x e coordenada de y. Então, ele vai dar um ponto. Aí vamos para a letra A. Me deu a função x ao cubo mais x e deu ponto. P igual a 2. Então, ele quer que vocês escrevam a equação da reta tangente para essa função nesse ponto P. Esse P que ele deu é a coordenada do ponto PFP. Então, a primeira coisa, ó, vamos verificar o ponto P. Então, eu tenho o ponto 2, FP é F2. F de 2. F de 2, eu coloco 2 aqui. Ó. Colocando 2 ali, 2 ao cubo, 8, mais 2, 10. Então, eu já tenho aqui, ó, as coordenadas do ponto, 2 e 10. 2 para x, 10 para y. Então, aqui eu tenho, ó, x0, guardem isso, x0 e y0. x0 é 2, y0 é 10. Por quê? Escrever a equação de uma reta tangente. Por que eu só circulei a equação da reta? Qual é a fórmula de uma equação da reta? Y igual a x mais b. Concorda comigo? Eu, para resolver essa questão, usei aquela y menos y0 igual a mx0. Opa, inverti. É isso? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. M igual a x0, x menos x0. O pessoal gosta de chamar de ioiô bichochô. É, esse troço, é isso aí mesmo. Não tem, é isso mesmo que a gente vai usar, só que eu estava querendo mostrar o que é importante no geral. Equação da reta, a sua resposta vai ser a equação de uma reta. Só que aqui é a equação geral da reta. Quando você tem os valores de A e B. No nosso caso, a gente não tem o A e o B. Mas tem a outra forma, que é a forma y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, que a gente também aprende essa fórmula aqui no ensino médio. Tá? Essa fórmula aqui serve para quê? Para vocês escreverem a equação de uma reta quando ele te dá as coordenadas iniciais. Quando ele te dá uma coordenada em x e uma coordenada em y. Aí repara na questão, ele deu a função e deu o valor de P. P é igual a 2. E ele pediu a equação da reta no ponto PFP. O primeiro cálculo que a gente fez na questão, PFP, pegando o ponto P igual a 2, era 2f de 2. F de 2 é a função com 2 no lugar do x. Então, a gente foi lá e colocou 2 no lugar do x. Ó. Deu 10. A gente encontrou 2 e 10 para x0 e y0. Ou seja, a equação da reta está praticamente pronta. Eu já tenho o valor de y0 e de x0.
Então, a primeira coisa a fazer é vir na equação, que é a resposta da questão, é vir na equação da reta y menos 10 igual a m, que multiplica x menos 2. Ou seja, falta encontrar o valor de quem? De m. Esse m é a matéria da nossa semana. Tá? M é a mesma coisa que o nosso A. M e A na reta é o coeficiente angular da reta. É o que dá o ângulo para a nossa reta. Tá? E derivada de uma função. A derivada de uma função num ponto é exatamente o coeficiente angular da reta. Ou seja, M é a mesma coisa que derivada de f de x0. Isso aqui vocês precisam saber. Derivada de f de x0 é o nosso m. A derivada da função no ponto que ele te deu, em x, derivada da função no ponto em x, é o coeficiente angular da reta tangente. Então, para escrever a equação da reta tangente, o que a gente precisa mais de trabalhoso é encontrar o m, que é a derivada no ponto, que é a matéria da semana. Derivada no ponto x0. Quem é x0? Ele deu lá, ó, 2. Então, para finalizar, e a resposta da questão é a equação da reta, seria isso aqui com o valor do m, é encontrar essa derivada aqui. Para encontrar a derivada, posso apagar aqui? Vocês querem anotar essa partezinha aqui? Pode apagar. Pode apagar? Beleza. Então, ó, o que vai acontecer? Eu tenho que, para encontrar m, basta eu encontrar a derivada no ponto 2. Derivada de f no ponto 2. Que a gente sabe da semana, que é o quê? Limite de x tendendo a 2 de f de x, que é isso aqui, ó, x ao cubo mais x, menos f de 2, que a gente já viu que é 10, sobre x menos 2. Então, derivada de f de 2 é só calcular esse limite aqui. Para calcular esse limite, o que vai acontecer? Como que eu vou melhorar? Como é que eu calculo esse limite? É com vocês. Ó. Que forma eu vou usar para calcular esse limite? Produtos notáveis, multiplicar pelo conjugado. Lembrando que em cima, perdão, embaixo a gente já sabe. Se eu colocar 2, vai dar 0. Tem que aparecer x mais 2 em cima. Tem o quê? Aparecer x mais 2 em cima. Mais 2? X menos 2. Ah, menos 2. Se eu botar x mais 2, não vai acontecer nada, né? Mas Não. esse... Ah, não, sim, tá certo, tá certo. Entendi, mas eu entendi o que você quis dizer, só disse errado, não tem problema, eu entendi o que você quis falar. Eu sei que para resolver o limite tem que aparecer o x menos 2. É parecida com aquela número 6 que a gente fez. Tá? Como a de cima é cúbica e não é um produto notável, não tem como você utilizar cubo da diferença da soma ou soma de cubo e diferença de cubo. Não tem. Mas o x menos 2 tem que aparecer em cima. Se ele tem que aparecer em cima, eu estou dizendo que o 2 é uma das raízes de cima. E realmente é. Se eu colocar 2 aqui, ó, 2 ao cubo dá 8, mais 2 dá 10. Menos 10 dá 0. O 2 é uma raiz. Como o 2 é uma raiz, para ganhar tempo, divisão de polinômio. Divide o polinômio. X ao cubo mais x menos 10. É só fazer realmente essa divisão aqui. Cubo com x dá x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado vem para cá. Não tem x ao quadrado aqui. Então, ó, vou dar até um intervalozinho aqui para ficar legal. Não tem quadrática, mas eu vou escrever ela. Ó. Mais 0x ao quadrado, só para ajudar. Mais x menos 10. Então, deu menos 2x ao quadrado. Vem para cá, mais 2x ao quadrado.
x ao cubo vem para cá, menos x ao cubo. Deu 0. Aqui deu 2x ao quadrado, mais x menos 10. Ainda posso dividir, vai dar mais 2x, menos 4x vem para cá, mais 4x, mais 2x ao quadrado vem para cá, menos 2x ao quadrado, tá? E sobrou mais nada. Fazendo a conta, deu 0. 5x menos 10. 5x por x dá mais 5. Menos 10 vem para cá, mais 10. Mais 5x vem para cá e deu certinho. O resto deu 0. Então, essa divisão resulta x ao quadrado mais 2x mais 5. Então, esse limite aqui, vou apagar o lado esquerdo aqui. Posso apagar só esse lado esquerdo? Sim. Pode. Vou voltar para o limite. Vai virar limite. Perdão. Vou para a derivada. Então, a nossa derivada no ponto 2 vai ser igual ao limite de x ao quadrado. Como aqui não tem mais nenhuma indeterminação, direto, coloco 2 aqui. 4 mais 4. 8 mais 5. 13. Então, f de 2 é... derivado de f de 2 é 13. Lembrando que aqui a gente encontrou o derivado no ponto 2. O que ele quer? Equação da reta tangente. Aí qual vai ser a fórmula que vocês vão utilizar? Utilize sempre essa fórmula aqui, ó. Não utilizem essa, utilizem essa. Y. Aí aqui, em vez de botar o m, já coloca, ó, derivado de f de x0 no lugar do seu m. E o me xoxô, no lugar do m vem o derivado de f. Utilizem sempre essa fórmula aqui. Essa é a fórmula da equação da reta tangente. Porque ele vai dar o ponto. PF de... Aí você tem que calcular o ponto. P2, então, ó, 2. Então, aqui eu tenho o ponto 2 e 10. X0, e sempre na ordem, ó. X0, Y0. Não esqueçam. X0, Y0. Se o X0 é 2, para eu verificar a equação da reta tangente, é quando aqui for 2. Então, para finalizar a questão, é só escrever, ó, y, substituindo, ó, quem é o y0? 10, igual, derivado de f no ponto 2, que deu 13, que multiplica x menos 2. Se vocês chegaram aqui, já acertaram a questão. Aqui, se quem quiser, aqui já é uma equação de uma reta. Já é a equação da reta tangente. Ah, e se eu quiser distribuir o 13? Se vocês quiserem resolver aqui, vocês vão chegar na equação da reta dessa forma aqui, que a gente aprende lá no início. Equação de uma reta qualquer. Beleza? Vou escrever na forma final, então. Ó. Aqui vou botar aqui que já está certo, para ninguém se perder depois. Ó, aqui já está ótimo. Essa aqui é a equação da reta tangente. Mas se quiser melhorar, tá? 13x menos 26. Então, eu vou ter, ó, na outra forma, y igual a 13x menos 16. As duas formas estão certas. Tanto essa quanto essa. Equação da reta tangente. E aí, o que vocês acharam? Alguma dúvida? Não?
nesse assunto, não. Que bom. Porque para essa semana é isso aí, gente. Não tem muito mais mistério, né? Foi mal, minha conexão caiu aqui rapidinho. Então, essa é a semana, é a aula da semana, gente. A matéria da semana é a principal matéria. Escrever a derivada daquela forma que eu mostrei, que já apaguei aqui, né? É escrever a derivada. Derivada por definição. A partir da semana que vem, a derivada direta. Vai ser até mais rápido de calcular a equação da reta tangente. Não precisa escrever aquela definição toda. A equação da reta tangente está aqui, ó. Então, gravem isso aqui, ó. Isso aqui. Só vai modificar o m, vai ser derivada no ponto. Então, escrevam o ioiô michôchô, um m, com a derivada no lugar dele. Achou a derivada no ponto, vai ter um valor. Ó. E ele sempre vai dar o ponto. Ou ele vai dar o ponto dessa forma, dupla, PFP. Ou ele vai dar o ponto x igual a tanto. Lembrem, x é o x0 que ele deu. Então, ele já deu o x0, já calcula o valor dos dois pontos, x0 e y0. Se o x0 é 2, quanto é y0? Y0 é o f quando o x for 2. Tá? O f quando o x for 2, vocês vão calcular aqui direto, deu 10. Substituir os dois direto, já vai ter esse e esse. Vai faltar só a derivada no ponto, que é a aula da semana. Gente, nosso tempo está encerrado. Alguma pergunta, mais alguma coisa que colocar, gente? Vocês que mandam. Isso, Júnior, né? Divisão de polinômio é uma coisa que foge da gente, foge entre aspas. Vocês já têm que saber divisão de polinômio. Mas eu posso recomendar, Me Salva, tem bastante questão disso, divisão de polinômio, qualquer livro de ensino médio, tá? Na verdade, até de ensino fundamental você consegue, oitavo ano também eles veem divisão de polinômio, tá? Então, relembra bem, porque vai ser necessário, no nosso caso aqui. Não para uma AP, também não posso falar da AP, não sei, né? Mas, assim, para uma AD, eu creio que possa cair sim uma divisãozinha de polinômio. Mas, de resto, gente, tranquilo. Alguma pergunta a mais? Não? Então, gente, semana que vem teremos a nossa tutoria de continuidade. Ok? Então, quarta-feira a gente se vê. A quarta-feira a matéria dessa semana. A partir de domingo ou segunda já sai matéria nova. Provavelmente vai ser a derivada mais direta. Então, fixem bem as derivadas. Tá? Regrinha de expoente, regra de divisão e de multiplicação. Para começar. Beleza? Então, semana que vem a gente se vê. Tá? Bom final de semana para vocês aí. Tchau, tchau.